Hoje eu quero falar com os irmãos sobre consagração. Consagrados ao Senhor. Consagrados. Eu queria te convidar a ficar de pé para nós lermos o texto sagrado e orarmos pedindo a bênção do Senhor. Quero também mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão em casa. Eu não estou aqui com a minha internet ligada, mas os irmãos que estão aí, a paz do Senhor para você que está acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, o capítulo de número 6, os versos de 1 a 8. Vou pedir que os irmãos me ajudem aqui, porque eu estou sem óculos e a letrinha do celular é pequena e eu vou aproveitar para ler aqui na tela. Livro dos Números, ou de Números, capítulo 6, versos de 1 a 8. Me ajude, por favor, achou? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho, de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias se separará para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do Senhor seu Deus, o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, essa é a Tua palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações na tarde de hoje para compartilhar com a Tua igreja. Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor. Queremos, ó Deus, sermos consagrados ao Senhor. Queremos, ó Pai querido, nos entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. E que a Tua palavra venha e fale melhor no nosso coração. Traduza ao Espírito Santo o que vem a ser, Pai querido, essa santidade. E que a Tua palavra e o Teu reino venha sobre nós. Que toda mente, todo pensamento nessa noite seja cativo a obedecer a Tua palavra. E assim o Seu nome seja glorificado nos nossos dias para todo sempre. Amém e amém. Você pode dizer um amém? Consagrados ao Senhor. O texto que nós lemos tem a ver com o povo de Israel. Os israelitas, quando se consagravam a Deus, assumiam votos de nazireado, como nós lemos no texto sagrado. Alguns homens eram separados por Deus, nazireu, como Sansão, como Gideão, tantos outros homens que nós encontramos nos textos sagrados. Eles se consagravam a Deus, alguns profetas. E o nazireado, querido, ele é muito forte. Os irmãos viram ali questões de bebidas, até a uva, né? É tão gostoso uma uva, né? A gente olha uma uva assim, dá vontade de comer até o caroço, né? Mas o texto sagrado falou que não podia comer nem o caroço, não podia beber o vinho, não podia comer a uva. Aí você vai me perguntar, pastor, mas por quê?
Eu não sei, porque Deus sabe, ele determinou. Nós vamos ficar perguntando para Deus o porquê que Ele quer que a gente faça determinadas coisas. O caso específico do nazireado era um voto. E muitas das vezes o nazireado vinha do ventre da mãe, era o próprio Deus que falava com os pais. Olha, esse aí é escolhido, é nazireu. Você não pode dar isso para ele, você não pode cortar o cabelo dele, você não pode. Os pais tinham que assumir esse compromisso e a criança, quando entendesse de gente, tinha que seguir aquele nazireado. Porque, querido, Deus, quando escolhe alguém e quando Ele chama, aquelas pessoas para situações específicas, Ele também dá instruções específicas. E nós, a igreja, os filhos de Deus, salvos por Jesus, porque o que isso tem a ver com a gente, pastor? Então a gente não pode comer uva? Então a gente não pode cortar cabelo? Os homens têm que ter o cabelo comprido? Como é que é esse negócio? Não, o texto que nós lemos tem a ver com o povo de Israel. Foi um chamado de Deus para o seu povo, Israel. Para nós é um pano de fundo. Para nós é como sombra, como diz a Bíblia, para nos mostrar a importância que Deus dá nos mínimos detalhes. Porque o caso aqui era de pessoas consagradas a Deus. E nós hoje desenvolvemos quase que uma cultura, A sexta-feira tem consagração, É comum a gente fala isso. A gente nasceu nesse contexto e a gente reproduz isso há muitos anos. As pessoas falam isso. Olha, estou me consagrando, Vai ter consagração das irmãs, consagração dos jovens. A ideia é mais ou menos essa. Então, se vai ter uma consagração, tem que ter um sacrifício. E toda consagração, ela exige de nós abstenção de coisas que nos agradam. Não tem a ver com pecado diretamente, porque até comer uma uva não era pecado, não é verdade? Não era pecado. Na cultura judaica, beber um vinho não era pecado, mas o nazireu não podia. Não, o nazireu não. O consagrado não podia. Embora todas as nações faziam, embora todos os judeus faziam, mas o que era consagrado, o que era nazireu, não podia. Tinha que se abster de algumas coisas. Então, todas as vezes que ele coloca uma coisa no seu coração, você fala assim, eu vou me consagrar ao Senhor. Se não tiver abstenção, não tem consagração. A gente diz assim, esse violão é consagrado a Deus. Certo? Então, tudo que não tem a ver com Deus, esse violão não pode participar. Porque se ele é consagrado para Deus, ele não pode tocar uma música do mundo nele. Porque aí já não é mais consagrado. Já foi, como vamos dizer assim, mas tem uma palavra, profanado. Obrigado, Marco Antônio. Já foi profanado. Quando você consagra algo a alguém, e você usa aquilo em outro lugar, você profanou. Assim eram os elementos do templo, a arca, os candelabros, os utensílios, os vasos, eram consagrados a Deus. Consagrou ao Senhor, usou para outro fim, profanou. E o que isso tem a ver conosco como igreja? Quando nós falamos como igreja, do mesmo modo, os filhos de Deus, salvos por Jesus, devem se abster das coisas que agradam o corpo, que guerreiam contra a nossa alma. A gente diz, e Deus nos deu essa orientação, que a gente deve se consagrar. Então não é tão somente, querido, participar de uma reunião específica de sexta-feira pela manhã, que é um tempo separado para Deus.
que aí você deixa de tomar o seu café da manhã, você faz o seu jejum, porque se não tem abstenção, não tem consagração. Estou consagrando. Está consagrando o quê? Separou do quê? Não separei de nada, então não consagrou. Você orou, normal. Eu falar assim, irmão, quem aqui está consagrando ao Senhor? O culto é uma consagração. Por quê? Porque a gente tem que se abster. A gente se abstém lá do mundo e vem para a igreja orar. Nos consagramos esse tempo ao Senhor. Essa hora que nós estamos aqui, ela é consagrada ao Senhor. E a gente não pode profanar isso, não pode misturar isso com outras coisas. Isso às vezes é difícil para nós, porque nosso corpo grita. A nossa carne grita. Olha só o que diz lá, 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Eu quero ir aqui com vocês, vou citar bastante versículos bíblicos hoje. E vou precisar que vocês me ajudem, porque estou sem óculos. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, diz assim, Amados, eu peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenha das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha o que Pedro está dizendo para a igreja. Eu peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenha. Pedro diz que nós somos o quê? Peregrino e forasteiro. Ou seja, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, forasteiros. Somos peregrinos na terra. Ele diz que a gente tem que se abster das concupiscências carnais. O que essas concupiscências carnais fazem, pastor? Elas combatem contra a alma. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso maior mal é na alma, as doenças da alma. E quem é que combate com a alma? É o corpo. A Bíblia diz, que já falei outro dia sobre isso aqui, que o espírito está pronto, mas a carne... O problema não é o espírito, o problema é a alma. Porque o corpo combate contra ela. A alma, quando está junto do espírito, e quando você tem o Espírito de Deus, você é uma alma generosa, como foi ministrado aqui na hora da oferta. Você não é uma pessoa, soberba. Você tem uma alma humilde. A sua alma é boa. A sua alma é simples. Porque a alma tem a ver com o sentimento. Mas o que combate com a alma? A carne. Que o apóstolo diz que é fraca. A carne tem os seus desejos. E ali a concupiscência é muito específica. Tiago fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência, desejo, apetite desenfreado. Essa é a nossa grande batalha espiritual, que a gente fala lá, que Paulo escreveu aos Efésios. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as potestades. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele fica colocando na nossa alma os desejos carnais. E a gente sente vontade de ressaciar. Então a nossa carne vai sempre combater com a alma. Então veja, querido, mas a gente tem que consagrar. Porque eu sou servo do Senhor, você é servo do Senhor. Então como que eu combato a carne? Me consagrando ao Senhor. É a consagração. E aí a consagração não é só um dia. A consagração não é só na sexta-feira. A consagração não é só no monte. A consagração não é só no domingo à noite. A consagração, e quando a gente olha com um olhar amplo do reino de Deus, a consagração é de uma vida.
Você tem que consagrar toda a sua vida. Por quê? Porque você está vivo. E todo o tempo o apóstolo Paulo fala que a gente tem que orar sem cessar. Porque se a gente estiver ligado, orando, vigiando em todo o tempo, a gente consegue consagrar. Mas consagrar o quê, pastor? Primeiro, tudo que prejudica a comunhão com Deus deve morrer. Primeiro, querido, tudo que dificulta, tudo que prejudica, tudo. O apóstolo Paulo fala, qualquer coisa que você faça, quer comais, quer bebais, o que você faz diariamente? Você tem que consagrar ao Senhor a sua vida. Mas o que você faz? Glorifica a Deus? Tudo que prejudica a sua comunhão com Deus deve morrer. Abra aí Colossenses capítulo 3, verso 5. Quando a gente consegue ter uma visão, nós estamos estudando aqui no CTL sobre namoro cristão, né? E a gente está falando muito sobre princípios. Então a nossa vida é guiada por princípios. Então eu não preciso ficar aqui fazendo um livrinho de regra para você. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Você precisa conhecer os princípios do Senhor. Olha o que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição condenada, a vil concupiscência, a avareza que é idolatria. A gente precisa fazer com que essas coisas saiam da nossa vida. Todas essas coisas prejudicam, querido. Prejudica o quê, pastor? Prejudica a nossa comunhão com Deus. Então a gente tem que fazer morrer, mortificai. Lembra o batismo? O batismo representa o quê? A morte. É o sepultamento. Pedro está dizendo isso, Paulo, melhor dizendo, ele está dizendo isso para a igreja. Matem, morra as paixões carnais, a prostituição, a impureza. E ali ele também fala, como Pedro falou, ele chama de vil concupiscência. Concupiscência é, vamos botar assim, a hipérbole da vontade, é o desejo desenfreado, né? Tem pessoas que falam assim, como é que é o nome? Esqueci, estou esquecendo o nome de outras coisas, né? O pessoal gosta demais de chocolate, ele é chocólatra, né? Ele gosta demais de álcool, alcoólatra, né? Essas coisas, mas tem um termo que se usa muito, a pessoa ela é um tipo de um vício, né? Então ele precisa satisfazer aquele desejo, por isso que o vício é pecado, e a Bíblia diz que os viciados não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque é uma concupiscência. Comer é pecado, pastor? Não, mas a gula não é pecado? A gula é um pecado. Por quê? Porque já não está só comendo para satisfazer, é o desejo desenfreado, ele não consegue parar de comer, ele não consegue viver sem aquilo, ele tem que satisfazer. Por que a pessoa fica obesa, 200 quilos, 300 quilos? Por causa da concupiscência da carne. Por que tem casamentos que nunca dão certo? Por causa da concupiscência dos olhos. Vem o adultério lá, a prostituição, a impureza. Então essas coisas que ele tem que morrer. Qual é o meu problema, pastor? Eu não sei qual é o seu problema, mas você sabe qual é o grande desejo que você tem. Mas se você quer ser consagrado ao Senhor, eu quero ser um jovem de Deus, quero ser uma mulher de Deus, quero ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que fazer, mortificar os membros. E aí o Senhor foi muito rígido, né? O nosso Senhor falou o quê? Se o teu problema é o teu olho, arranca ele.
Se o teu problema é a tua mão, arranca ela. Qual é o seu problema, querido? Qual é o meu problema? Por isso que o Senhor fala, não fica tentando tirar o cisco do olho do teu irmão. Vê se não tem uma trave aí no seu olho. Vê se não tem aí um desejo dentro de você que você ainda não matou, que ainda não morreu. Para nós dizermos que estamos consagrados a Deus, esses desejos têm que morrer. Romanos capítulo 8, versos 12 e 13. Romanos capítulo 8. Paulo agora diz assim: irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificastes os feitos do corpo, certamente vivereis. Achou? Romanos 8, versos 12 e 13. É isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos, querido, viver segundo a carne. Se eu sou consagrado, se eu estou me consagrando, e aí não é opcional, tá? Veja que nós estamos falando de direção que Deus deu para a igreja. Isso aqui não é opcional. É opcional você falar assim: pastor, eu senti que eu nunca mais vou beber Coca-Cola. Amém. Né, Maniário? Maniário está nessa promessa aí. Não é nunca mais, mas já falou, cara, não vai beber mais Coca-Cola. Então, amém. Isso é opcional. Se você não quer, não julga o teu irmão que quer beber uma Coca-Cola. Ah, pastor, eu senti, vou me consagrar, nunca mais vou mexer com o Facebook. Isso é opcional. Agora, aquilo ali não é opcional. A prostituição, a idolatria, a avareza, a mentira, isso não é opcional. Isso é consagração. Deixar de beber Coca-Cola não é consagração, porque a Bíblia não diz que isso é pecado. Deixar de comer carne não é consagração. Eu agora sou consagrado a Deus, agora eu sou vegetariano, não sou vegano, não como nada de animal, me consagrei. Não, você não consagrou, isso é uma opção sua. Né? Eu não vou deixar de comer, né? Como diz, né, o nosso amigo, aquela picanha, aquela gordurinha, não vou deixar de comer. Mas se você quer deixar de comer, amém. Mas isso não é consagração. Consagração é aquilo ali, não viver pela carne, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. E quais são as obras do corpo? Quais são as obras da carne? A concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne, a glutonaria, a bebedice, a mentira, a prostituição, o sexo fora do casamento, a cobiça, a inveja. Essas são as obras da carne. Gálatas 5 está falando sobre isso, as obras da carne. Então, querido, o crente não tem essa opção de querer ou não querer se consagrar das obras da carne. Ele tem que se consagrar. É uma obrigação dos discípulos de Jesus. Segundo, querido, renunciar os maus costumes. Além da obra da carne, né? Que é essa coisa do desejo que fala assim: eu não consigo. É o desejo. Você também, os maus costumes. Colossenses 3, verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Mentira. Você sabia que tem gente que mente por costume? Maus costumes. A Bíblia diz que as más conversação corrompe os bons costumes. E quando você deixa os bons costumes,
você acaba praticando maus costumes. Mentira. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. É interessante, querido. Eu preciso renunciar isso. Renunciar essas coisinhas, sabe? Que a fala assim, isso aí não tem nada a ver. Mas não é uma coisa boa. A mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Jesus falou para ele, vocês são filhos do diabo, mentirosos, porque o vosso pai mente desde o princípio. Ele mentiu lá para Eva, e de lá para cá é uma mentira atrás das outras, e o mundo está aí. Gálatas 5, verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são de Cristo Jesus, o que eles fizeram? Crucificaram a carne. O que Jesus falou? Pegue a tua cruz. Para que eu preciso de uma cruz? Para crucificar a carne. Porque a carne tem que morrer. O corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não pode, querido. É a grande batalha. A carne batalha com a alma para que a gente peque. Mas os que são de Cristo, o que eles fizeram, pastor? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos desenfreados. Eu não sei, querido, se você está entendendo. O Senhor quer uma igreja consagrada, como os nazireus, como os utensílios do vaso, né? O apóstolo Paulo diz que numa casa tem vaso de honra e vaso de desonra, tem vaso consagrado e tem vaso que não é consagrado. Eu estou me consagrando ao Senhor, porque nós somos, querido, sacerdotes, nós somos, sabe, responsáveis. Qual é o ofício do sacerdote? Oferecer sacrifícios a Deus. E um dos sacrifícios é pegar a sua carne e crucificar ela, com as suas paixões, com os seus desejos desenfreados. Você, eu preciso, nós precisamos. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e é um texto um pouco grande, mas é bem didático. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 17. Aos Efésios, capítulo 4, verso 17. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha só, Paulo está escrevendo aos Efésios. Aos Efésios, a igreja de Éfeso é uma igreja gentílica. Eles não eram judeus, eram gentios, né? Que foram aceitos por Jesus, porque confessaram a sua fé. Agora, como que os gentios, e agora é para nós mesmos, né, que nós somos gentios, eles já não tinham a obrigação de guardar o sábado, porque isso foi discutido lá em Atos capítulo 15. Eles não tinham a obrigação de se circuncidar, eles não tinham muitas obrigações da lei, porque foi decidido isso lá, não vamos impor sobre os gentios o que os judeus têm que cumprir. Mas a Paulo está escrevendo para os gentios e diz assim: olha, sabe aqueles gentios? Vocês não são como eles. Olha, testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ou seja, os gentios que não receberam Jesus. Como que eles andam? Na vaidade da mente. Olha a batalha onde é? Na mente. Onde que você tem que renovar? Renovei a vossa mente. Renovei os vossos
pensamentos. Paulo escrevendo aos Filipenses: pensai aquilo que é bom, que é justo, que é reto. Então vamos lá, verso 18. Eles vivem, na mente, entenebrecidos no entendimento, olha a mente deles, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu, assim andam os gentios que não têm Jesus. Verso 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não, os crentes em Jesus, não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Olha só, se tem uma coisa, se é verdade que você recebeu Jesus como seu Salvador, se é que tem dado ouvido ao Espírito Santo e tem aprendido a palavra dele, porque a palavra dele é a verdade, como que a gente tem que andar? Verso 22: que quanto ao trato passado, lembra o velho homem antes do batismo, porque o batismo é um trato novo, o batismo é a aliança, é a entrega, é a confissão de fé. Você não tinha trato com Jesus, agora você fez um trato com Ele, antes do trato passado. Agora vos despojeis do velho homem, o velho homem que se corrompe pelas... Olha elas aí de novo, elas são terríveis. As concupiscências do engano, o desejo, a vontade que vive nos enganando. Mas isso é coisa do velho, coisa do passado. Quem está em Cristo é nova criatura. Verso 23: e vos renoveis no espírito da vossa... renova a mente, querido. É a mesma coisa que ele escreveu para os romanos no capítulo 12. Olha, o velho homem passou, você agora é uma nova criatura, você está em Cristo. Olha o trato do velho homem, deixa isso para lá, deixa o desejo carnal para lá. Vamos lá, o 24: renova a mente e vos revistais do novo homem, o novo homem que segundo Deus é criado em onde? O novo homem, segundo Deus, ele anda na verdadeira justiça e na santidade. O que significa a palavra santidade? Separado, consagrado. Verso 25: por isso deixai, o velho homem precisa deixar o que agora? O novo homem, a mentira. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Não foi isso que ele escreveu para os Colossenses? Nós lemos agora há pouco. Os maus costumes. Porque somos membros uns dos outros. Somos uma igreja. Somos consagrados ao Senhor. Agora nós temos que deixar a mentira e andar e falar a verdade com nossos irmãos. Verso 26. Irai-vos e não se ponha o sol. Estou nervoso, estou irado, estou aborrecido. Vamos resolver, porque eu sou nova criatura, porque o velho homem morreu, porque eu já crucifiquei a carne, eu já renovei a minha mente, então eu não minto mais. Quando eu iro, eu não peco, eu vou lá e conserto e ajusto as coisas e decido e resolvo. Vamos lá, 27. Não deis lugar. É tudo que ele quer, é uma brecha, né? Tudo que o diabo quer é uma brechinha para entrar no nosso meio, e a gente não pode dar lugar para o diabo. 28. Aquele que furtava antes, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessitado. Então você também não vai trabalhar só para você não, né? Para acumular riqueza. E tem gente necessitada e você não ajuda. Você vai trabalhar, Deus vai te abençoar,
você vai ganhar fazendo com as suas próprias mãos, você não vai roubar, você não vai comprar e não pagar, você vai ser santo, separado, você vai honrar seus compromissos, para não dar motivo de vergonha, para não escandalizar. Vai lá no 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Palavra torpe, querido, palavrão. Pessoa é crente, sabe? Mas abre a boca, sai cada coisa horrível. É uma coisa horrível, né? Uma vez um ministro falou assim, né, para o outro lá no Supremo Tribunal Federal: você é uma coisa horrível, fica aí falando palavras que saem da sua boca, né, que não edifica. Tem crente, querido, quando abre a boca é uma coisa horrível. Sai palavras que não edificam, sai palavras para destruir o outro, palavras para botar a pessoa para baixo, uma coisa horrível, né? A palavra é essa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra horrível, palavrão, coisas terríveis, palavras torpes, mas palavras que são boas. Sabe quando você está conversando com seus amigos, com a sua família, com seus filhos, com o seu marido, palavras torpes. Mas às vezes você já está acostumado. Mas é um bom costume? Não é um bom costume. A gente se acostuma fácil com coisa que não presta, porque é coisa da carne. Tem gente que fala 5 palavras, 3 é palavrão. Tem gente que uns que já fala os 5 palavrão direto. E aí vem para Jesus, mas não muda o vocabulário. Então, palavras torpes, palavras não podem estar na nossa boca. Isso é costume, é mau costume. A gente tem que romper com esses maus costumes. Porque, não, pastor, por causa de quê? Porque você é consagrado. Você é consagrado. As pessoas vão te olhar e falar: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um servo do Senhor. Por quê? Por causa do fruto, querido. O que é consagrado a Deus é diferente do que não é consagrado. Se eu digo que eu sou consagrado, eu não posso profanar o templo do Senhor. E essas coisas que lutam contra a nossa alma, guerreiam, foi isso que Pedro falou? Mortificai os vossos membros que guerreiam contra a vossa alma. E é isso que eu tenho que fazer. Verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essas coisas entristecem a Deus. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. 31. Toda a amargura, a ira, cólera, gritaria, blasfemaria, toda a malícia seja o quê? Tirada da igreja. Olha ali. Por quê? Porque a igreja é um povo separado, é um povo consagrado. Então, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, sabe, malícia, precisa sair do nosso meio, para não dar escândalo. Por quê, pastor? Poxa, mas você está muito rico. Eu não, é o Senhor quem falou. Se nós somos consagrados a Deus, Ele exige isso de nós. Isso não é opcional. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo Jesus. Terceiro, querido, eu quero terminar. Diariamente deve renunciar a si mesmo. Se eu sou consagrado, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24.
O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Lucas 9, 23 e 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, dizia a todos: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque se qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a vida, salvá-la. É isso, querido. O que isso é para você? O que isso tem a ver com você? Negar a si mesmo, as paixões, os desejos, a mentira, a ira, a amargura, a inveja, a cólera. Eu preciso negar, eu preciso matar, eu preciso crucificar, pegar a minha cruz e fazer isso porque o pastor Paulo mandou, porque o pastor Paulinho falou. Agora ele está muito rígido lá na igreja. Não, é por amor de Jesus. Não tem a ver com a doutrina da comunidade, não tem a ver com o nosso estatuto social, não tem a ver com o nosso regimento interno, tem a ver com Jesus, tem a ver com Ele. Eu preciso, pastor, mas aí eu vou perder minha vida por causa da comunidade, pastor. Não vou deixar de fazer isso não, pastor, eu gosto muito disso. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Agora, poxa, eu queria ir para a comunidade, legal, mas lá não pode fazer isso. Não, meu irmão. Se você tiver que fazer alguma coisa ou deixar de fazer, é por Jesus. É por amor de Jesus. É por amor de Jesus que a gente não mente. É por amor de Jesus que a gente perdoa. É por amor de Jesus que a gente não se embriaga, que a gente não traz escândalo, que a gente, sabe, anda em santidade, porque a gente se separou. Nós nos consagramos ao Senhor. E não consagramos um dia, não consagramos uma hora, não consagramos no final de semana, consagramos a nossa vida, consagramos o nosso corpo, consagramos a nossa vida inteira. Corpo, alma e espírito, consagrados ao Senhor. Tem a ver com quem? Com Jesus. É por amor de quem? Se você ama Jesus, Ele mesmo disse: se você me ama, obedece os meus mandamentos. Quem é aquele que ama Jesus? Porque amar a Jesus na canção é bonito, é até romântico. A gente apaga a luz, né? Fica aquele ambiente gostoso e a gente fala: Jesus, eu te amo, ó Senhor, como eu te amo. É aquela coisa romântica, bonita, mas a gente não consegue negar a si mesmo. A gente não para de mentir, a gente não para de adulterar, a gente não para de fofocar, a gente não perdoa, a gente sabe, e diz que ama Jesus, por amor de Jesus. A gente crucifica a nossa carne, a gente perdoa, a gente pede perdão, a gente se consagra, porque Ele falou isso. Ele deve ser o centro da nossa oração, do nosso coração. Efésios capítulo 3, verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Sabe, querido, como, pastor, que eu vou conseguir chegar nesse nível de consagração? Quando Cristo habitar no nosso coração. Habitar, fazer morada. Lembra que nós já ministramos aqui sobre a morada do Espírito? Nós somos a morada, mas quando Ele habita nos nossos corações, nós estamos fundados no amor. E o amor, a gente volta no versículo de atrás. Por amor dele a gente crucifica a carne. Por amor a gente pega a nossa cruz e segue. Por amor de mim. Então, quando Cristo habita,
E a gente gosta muito daquela canção, né? Vem fazer morada, vem fazer morada, vem fazer morada, vem morar. Aí a gente canta aquela outra assim, né? Não quero só uma visita, né? Como é que é? Fala, Júlio, você é o cantor. Não é só uma visita. Ah, vocês sabem, gente, me ajuda a pregar. Não, é a visita. Então, querido, não é só uma visita. Quando Cristo habita, Ele não visita, Ele habita. Quando Ele habita, Ele muda o nosso coração. O nosso coração precisa de Deus estar nele habitando, porque se Ele não estiver habitando, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e a gente vai se enganar com as nossas emoções. Vamos lá, a consagração total, sem reserva, Ele habita, Ele faz morada, Ele não visita, Ele habita, sem reservas. Atos capítulo 5, versos 3 e 4, tinha um casal na igreja. Eles eram muito gente boa, cooperava na obra, era uma bênção. Nosso irmão Ananias e Safira, sabe, pessoas de Deus mesmo, mas o coração não era inteiro. Ananias falou, então, o Satanás encheu o coração dele. Mas Ananias era crente, era um discípulo, caminhava com Pedro, com Tiago, com a turma toda ali, com João, com os apóstolos, estava ali com Barnabé, congregava todo mundo na mesma igreja. Mas a Bíblia diz que o Satanás encheu o coração de Ananias e de Safira. É possível, querido, que se o nosso coração não estiver inteiro habitado por Jesus, Satanás pode achar um cantinho, uma brecha e entrar no nosso coração. E a gente, ainda que esteja fazendo uma coisa boa, a gente pode estar mentindo, porque quando não é inteiro, não é verdade. Olha quem estava ali. Eles estavam na igreja, Satanás entrou no coração dele para que eles fizessem o quê? Mentisse. E retesse uma parte do preço do terreno lá que eles venderam. A história acho que todo mundo aqui conhece, né? Barnabé tinha vendido tudo que ele, uma herança que ele tinha lá, e vendeu as suas propriedades, cheio, e foi lá e depositou tudo nos pés dos apóstolos, para os apóstolos distribuir aquilo com os irmãos, que agora ele caiu no coração dele aquele desejo ardente de servir a Jesus. Ele falou, não quero mais nada dessa vida, vendeu tudo que ele tinha e entregou na igreja. Aí os nossos irmãos acharam aquilo muito legal. Imagina que aquilo deve ter repercutido dentro da igreja, né? Rapaz, tu viu o que Barnabé fez? Cara, é bom, hein? Eu vou fazer também, eu vou fazer também. E Ananias e Safira, o Satanás encheu o coração deles, para que mentisse. Vamos fazer o seguinte, a gente vende, mas a gente não é bobo, a gente não precisa dar tudo. E realmente não precisava. O problema não foi dar só uma parte, o problema foi mentir, dizer que estava dando tudo. Você entendeu, querido? Sabe, a gente fala assim na igreja que o nosso coração é todo dele. Mas será que a gente está mentindo ou a gente está falando a verdade? Será que o nosso coração é todo dele? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma, olha, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E a gente diz, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, eu amo a Jesus de todo o meu coração. Mas será que o Satanás não entrou lá no nosso coração para mentir? Porque quando a gente mente, pastor, quando a gente vai lá para fora e prova com a nossa atitude que Jesus não está em todo o nosso coração, uma parte do nosso coração não é dele. É o tema do Congresso das Irmãs, né? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se Cristo é o nosso tesouro, se Cristo é a nossa herança,
Se Cristo está em nosso coração, Ele será todo dele. Agora, se não for, a gente está mentindo. E se a gente está mentindo, pode ser que o diabo está nos enganando. O nosso coração é enganoso. Por isso que a gente tem que sondar, pensar, orar, porque a gente deve consagrar o nosso coração ao Senhor. Filipenses 3, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente cear e encerrarmos o culto. Filipenses capítulo 3, verso 8. Para terminar, é o último texto. Precisamos agir como Paulo, querido. O que é que Paulo fez, pastor? Paulo fez muita coisa, mas olha no que tange a isso. Paulo diz assim: na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que deve ser mais precioso na sua vida? O conhecimento de Deus. Considerar nada nessa vida, querido, é mais importante do que Jesus. O que é muito, muito, muito importante para você? Paulo, ele era fariseu, ele era membro do Sinédrio, ele era, um camarada muito respeitado, estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era uma autoridade. Ele diz assim: olha, todas as coisas, por causa de Jesus, eu sofri a perda. Você já perdeu alguma coisa por causa de Jesus? Ou você não abre mão daquilo por causa de Jesus? Tem muitas pessoas que não conseguem firmar na igreja, porque eles não conseguem largar. Pastor, não consigo largar aquela coisa. Olha, por amor de Jesus, a gente tem que largar muitas coisas. Ou a gente faz isso, ou a gente não se consagra ao Senhor. Se não houver abstinência, abstenção, se não houver sacrifício, não tem consagração. Se você não largou algo que é muito importante para você, se você não largou aquilo por causa de Jesus, você ainda não se consagrou ao Senhor. O seu corpo, o seu coração ainda não está ocupado 100% por Jesus. E não sou eu que vou dizer o que é, o Espírito vai te dizer. O que você tem que largar por causa de Jesus. Eu quero celebrar a ceia do Senhor com os irmãos. Vou chamar aqui os diáconos e a pastora para nos ajudar. Porque a ceia tem a ver com isso. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho, Ele deixou, querido. Ele deixou a glória e sacrificou por nos amar. E o que nós estamos deixando e sacrificando por amor a Ele? Se você não largou, você ainda não se consagrou ao Senhor.